chegou a hora da gente falar com spoiler do melhor filme de super-herói do ano. Melhor filme de super-herói do ano disparado. Esse filmaço trouxe praticamente todos os Homens-Aranha já criados na história pra gente. É um prato cheio pro fã, deixou várias pistas, várias pontas soltas, até pro live action do Miles Morales, né? Que já, inclusive, foi confirmado. Donald Glover aparecendo também no live action como Gatuno. Miguel O'Hara mitando. Bora falar sobre tudo isso, tem muita coisa pra gente falar. Vamos lá, galera. Já dizia o ditado, né? Tempo é dinheiro. Time is money. E se quer coisa melhor que economizar o teu tempo? Ó, muita gente já largou na frente e entendeu que o lance agora é colocar uma IA para economizar esse tempo pra você. Inteligência artificial. Você tá fazendo isso? Tá não, né? Se você não tá, então bora correr atrás do prejuízo com Copy Generator. Essa é uma inteligência artificial desenvolvida pela Dunk Code, que foi criada para ajudar a gente em tudo que você pensar, tudo. Ela faz copywriting, ela cria roteiros inteiros, títulos magnéticos, sugere hashtags ideais, cria carta de vendas para você disparar no WhatsApp, faz carrossel, imagens e vídeos para as redes sociais, tudo personalizado para você, inédito, só para você. E lá também tem tutoriais para você aprender a utilizar todas as ferramentas. É tanta funcionalidade que eu não dou nem conta de falar tudo, de verdade. Que é muita coisa, o tempo todo adicionando mais coisa. Toca aqui no link da descrição para você conhecer o Copy Generator e já assinar o plano que você quiser, com precinho especial, de verdade. Sério, galera, o Copy Generator vai ser seu braço direito nas redes sociais e no teu negócio. Depois dele, você nunca mais vai perder tempo. Vai por mim. E nesta Peter aqui para mais uma análise. Não importa o momento, não importa o local. Tudo bem, tô sem cenário. Bom, esse cenário é improvisado, né? Mas eu tinha que falar com vocês, eu tinha que trazer esse vídeo pra vocês. Então, antes de tudo, eu tenho que já começar dizendo que esse filme é lindo. Ele é lindo e provavelmente vai ganhar um Oscar de animação. A trilha sonora pode ter sido inferior ao do primeiro filme, beleza? Mas não tenho que falar da animação. É simplesmente uma obra de arte. Tanto nas cenas de ação, como também em qualquer sequência que deveria ser comum. Mas os caras fazem questão de serem detalhistas. Até fazendo uma pintura. Aquilo é uma obra de arte que a gente viu. Os caras souberam como usar o multiverso de uma forma artística mesmo. Cada universo, cada realidade tem sua própria ambientação, tem seu próprio estilo de arte. E ver todos esses universos coexistindo de uma forma orgânica é um trabalho surreal, uma coisa bacana demais, né? Outro dia até eu vi uma crítica no Twitter da vida dizendo: esse filme aí tá copiando história em quadrinho, que bom, né? Bom demais, né? O traço do Spider-Punk tem os recortes de papel em volta, né? Como se fosse aquelas colagens punks. Nesse filme tem o universo dos quadrinhos clássicos Pulp, o universo do Lego. Porra, galera, parece até o Lego Spider-Man. O universo da Gwen, por exemplo, é um universo que o ambiente tem um desenho com menos detalhes, mais tonalidade pastel. O fundo tá sempre mudando de posição. É uma arte mais estilizada, entende? Então os caras realmente estavam criando uma obra de arte ali. É um trabalho realmente artístico, cheio de personalidade. Você realmente se sente como se estivesse dentro ali desse multiverso. Você se sente realmente passeando através do Aranhaverso. Através do Aranhaverso, exatamente isso. Conseguiram até colocar live action no filme. Galera, apareceu o Donald Glover como Gatuno, com traje e tudo. Pra quem não lembra, ele era o tio do Miles lá em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Ele aparece naquela cena da garagem, ele fala sobre o Miles, a gente viu isso. Então o fato do Donald Glover ter voltado pra reprisar o papel do Aaron nesse filme, e com traje de Gatuno e tudo, pode indicar que ele realmente vai estar no filme live action do Miles Morales. Ele tá na área, né? A gente viu ele. Pra quem não sabe, a Amy Pascal, chefona da Sony, ela já confirmou que esse filme live action do Miles vai rolar, falei pra vocês. Vai acontecer, não é mais rumor, ok? Vai acontecer. A gente só não sabe se vai ser em parceria com o Sam ou não. Mas se eu fosse palpitar, Donald Glover já deve estar confirmado como tio Aaron pra esse filme aí. Esse fosse meu palpite, ok? Enfim, outro ponto legal das cenas live action em Através do Aranhaverso foi pra ajudar a explicar pro público geral alguns conceitos, digamos, mais complexos da mitologia do Aranha, do que envolve o Homem-Aranha, entende? O universo do Homem-Aranha. Esse filme aborda o conceito de web stream, que é a teia do tempo, né? Teia do destino. Porque assim, galera, até já trouxe no canal uma vez, há muito tempo atrás, existe um destino que conecta a vida dos totens-aranha pelo multiverso. Os totens-aranha são os homens-aranhas no caso, entende? Eles têm uma importância cosmológica na Marvel. Por isso toda essa importância cósmica deles e da teia do tempo. É um conceito, digamos, um pouquinho complicado de se entender. Quem não tá muito acostumado com cultura pop, quadrinhos, esse tipo de coisa, pode acabar ficando meio perdido. Mas o filme consegue meio que simplificar esses conceitos, mostrando essas cenas core, né? Que são a base dos filmes live action do Homem-Aranha. Por exemplo, um dos momentos que define todo o Homem-Aranha é a perda de um ente querido, né? Seja melhor amigo, tia, mas principalmente o tio. Aí mostra o Peter Parker do Tobey Maguire perdendo o tio Ben. Você sabe também que o Miles perdeu o tio Aaron no primeiro filme. Outro ponto é a morte do Capitão Stacy, que é o pai da Gwen Stacy, que é um evento submarcante dos quadrinhos. Daí mostra a cena do Aranha do Andrew Garfield. E você sabe que ele é o pai da Spider-Gwen também. Então o filme meio que te dá dois destinos selados. O pai do Miles vai virar capitão de polícia
e o pai da Gwen Stacy já é o Capitão Stacy. Isso mostra também pra gente como é que o filme meio que tenta dividir o protagonismo entre o Miles e a Gwen, que pra mim é uma coisa muito acertada que eles fizeram, porque a Gwen, galera, é uma baita personagem nos quadrinhos. Todo mundo adora ela, todo mundo que lê quadrinhos adora ela. Ela tem um visual maneiro, sabe? Ela tem uma personalidade maneira. Ela tem umas coisas assim bem diferentes, como ser, por exemplo, de uma banda. Me lembra até dos Impossíveis. É basicamente a personagem feminina da família Aranha que mais deu certo com o público. Tem tudo a ver com representação, identificação. Então, galera, essa personagem é top demais. Eu até diria que o Miles e a Gwen meio que são símbolo do Aranha para um novo público, uma nova geração. Até porque o Aranha jovem que a gente via e lia, né, quando a gente era criança, já cresceu. A gente quer que ele cresça mesmo, né? Que ele seja um adulto feliz, com família, né? Como, por exemplo, o Peter B. Parker é, né? A gente sabe que ele é. Mas, infelizmente, os editores e escritores dos quadrinhos da Marvel têm, sim, uma certa dificuldade de deixar o personagem evoluir e ficar destruindo o casamento dele com a Mary Jane toda vez que ele tá perto de ser feliz, de ter uma família. A gente percebe que sempre tá lá, tá quase sendo feliz, parece que faz parte do core do Peter Parker. Vamos destruir, vamos fazer pra galera, vamos mostrar pro público que ele tem um problema, né? Por isso que casos como o Peter ter filho com a Mary Jane acontecem só no universo alternativo mesmo. Porque vão dar uma alegria do Peter Parker ser pai? Tá difícil, né? No canônico tá difícil. A Mayday do Aranhaverso, por exemplo, que é a filha do Peter B. Parker, é a adaptação da filha do Peter no universo alternativo. Ela, inclusive, tá super fofinha, ela é super engraçada nesse filme. Eu adorei, de verdade, adorei ela. Esse é um filme com vários coadjuvantes bons que roubaram cena. O Spider-Punk é hilário. Galera, porra, é bom demais. Tem várias falas super engraçadas dele, baita personagem legal, baita personagem descolado, mas no fim das contas é mesmo um filme do Miles e da Gwen. O filme inclusive abre com a Gwen no começo, então fica bem claro isso pra gente. Esse filme meio que dá uma finalização pro arco dela também, quando ela volta a se acertar com o pai, né? Ele decide não ser mais capitão de polícia, o que tira, logicamente, ele do destino da morte. E a partir daí, desse ponto que a Gwen fica livre pra poder ajudar com a trama do Miles lá, que só vai continuar na parte 2 do filme, que ainda vai sair no cinema. E assim, galera, apesar dessa animação ter tido um salto de qualidade, na minha opinião, grande, sim, da primeira pra essa agora, a história deu uma decaídazinha, né? Coisa pequena, beleza? Mas é que o primeiro filme realmente é mais redondinho. Esse filme acaba se perdendo às vezes. Acontecem algumas coisinhas meio que sem sentido. Como, por exemplo, o Aranha 2099 contar tudo que não devia contar pro Miles e esperar que ele aceite que o pai dele morra. O Miles fugir sozinho de centenas de aranhas do multiverso. O início do filme que é um pouquinho lento, e o final que dá uma, digamos, uma peladazinha, né, pro cliffhanger, né, pra aquela mudança, pra um plot twist e tal. Tipo, não me entendam mal, galera, eu realmente adorei o filme, vocês sabem disso. Tô postando todas as minhas redes sociais, gostei demais. Eu até achei legal que o final cria, assim, um novo problema com o Miles caindo em outro universo onde o pai dele morreu e ele, que é o Gatone, trabalha com o tio Aaron. Isso deixou o filme bem mais imprevisível, a gente não sabe o que vai acontecer. Porque o previsível seria aquele final clichê genérico de filme de herói. Tipo, o vilão Mancha volta mais forte, os aranhas se juntam pra lutar com ele, tem um monte de explosão e no final eles salvam o pai do Miles e derrotam o vilão. Seria isso, clichêzão. Esse era o final que tava na cara ali. Então eles meio que surpreendem a galera. Deixa o filme mais imprevisível, criando um problema novo no final do filme pra gente ver na próxima, né? A explicação do Miles ser um erro porque foi picado por uma aranha de outro universo é boa. Ele ser mandado pro universo errado porque a aranha desse universo errado, né, picou ele, é boa também. É um plot bacana de você imaginar um mundo sem Homem-Aranha porque a aranha que deveria picar o Peter Parker desse universo foi puxada pro universo do Miles. Mas, ao mesmo tempo, esse final meio que apela pra uma continuação que você precisa assistir pelo gancho gigante que ficou. Ela não se completa. Assim, pensa em Guerra Infinita e Ultimato, por exemplo, galera. É uma história de 2 partes, episódio 1 e episódio 2. Mas Guerra Infinita não deixa cliffhanger. É uma obra completa, com início, meio, fim. É um filme completo. O final de Aranhaverso foi mais pra um episódio, entende? Mas de toda forma agora tá todo mundo doido pra saber o que vem depois. Esse é um ponto positivo também. A gente terminou agora como se fosse final de temporada. Pô, o que vem depois, né? A gente tem agora o trio de aranhas do mal caçando o Miles pra consertar ele como um erro do multiverso, um erro do multiverso. Esse trio, então a gente sabe que ele é composto pelo Miguel O'Hara, que é o Aranha 2099, que lidera a organização dos Aranhas do Multiverso, a Jessica Drill, que é a Mulher-Aranha, que é a principal agente dele, e o Ben Reilly, que é o Aranha Escarlate. Nos quadrinhos, o Miguel O'Hara é o Aranha do futuro, sabe? 2099, lógico. Ele volta e meia tá viajando no tempo pra consertar as cagadas lá. Ele tem poderes bem diferentes, não é o que vocês estão acostumados. Vocês perceberam pelo filme isso, né? E ele é sangue nos olhos assim mesmo, como vocês estão vendo. É um dos anéis mais irados dos quadrinhos. Eu achei irado também ele nesse filme. A Jessica Drill é do universo principal da Marvel. Ela já foi agente secreta de várias agências. Hydra, S.H.I.E.L.D., ela realmente trabalhou como agente secreto. Teve uma fase nos quadrinhos que ela lutava contra os vilões mesmo estando grávida.
Por isso que botaram ela grávida no filme. E o Ben Reilly também é do universo principal nas HQs. Ele é um dos clones do Peter Parker, feitos pelo Chacal. Já trouxe pra vocês a saga, né? Enfim, ele é como se fosse, digamos, um Homem-Aranha anti-herói. Tá sempre fazendo cagada, sempre fazendo cagada. E o final meio que brinca, né, em como ele era escrito nos quadrinhos, falando em voz alta, todos os pensamentos dele, aquele negócio de HQ antiga, estilo de narrativa antiga, né? É engraçado mesmo de se ver fora do quadrinho. A gente vê que no quadrinho é tranquilo, mas quando é fora fica meio engraçado. E o legal do Aranha Verso é justamente fazer essa metalinguagem com os quadrinhos. É isso que é bacana, essa cópia dos quadrinhos, né? Vários momentos ali são basicamente páginas de quadrinhos. Botam literalmente capas de quadrinhos ali, você realmente vê as HQs sendo transportados pra tela, surreal. E como fã de gibi, essa é uma das coisas que faz essa franquia ser tão especial pra mim. É exatamente aquela coisa de você criar arte na tela, trazer história em quadrinho, sem ter medo de trazer história em quadrinho. Sabe, escrachar do jeito que ela é, bacana, mas trazendo a vibe também, né? A gente sabe que vários outros filmes tentaram fazer isso, mas não conseguiram. É difícil. Você pegar a história em quadrinho como ela é realmente, botar na tela, é difícil, não é fácil. E esse filme fez isso, né? Pô, com maestria. Mas enfim, o filme terminou com o Miles preso na dimensão que ele é o Gatuno e não existe Homem-Aranha. E ele terminou sendo caçado pelo Miguel, a Jessica e o Ben, enquanto a Gwen montou um time lá pra ajudar ele com todos os aranhas que apareceram no primeiro filme. O Porco-Aranha, o Aranha no Ar, o Peter B. Parker, aquela galera lá, além dos novos amigos que eles fizeram nesse filme também. O Spider-Punk, o Pavid Pabhaka, que é o aranha indiano, e a Spider-Bite, que é a garota que usa lá um avatar pra navegar pelo multiverso do quarto dela. Em algum ponto, essa galera vai lutar entre si. Provavelmente, no final, vão ter que lutar contra o Mancha, que tá ficando cada vez mais forte, pegando o poder dos reatores da Alchemax lá pelo multiverso. Só que pode ser que eles tragam novidade aí pra continuação, né? De repente chega um Morlun aí, né? Que nos quadrinhos, inclusive, era o grande vilão do Aranha Verso. O Morlun, galera, ele caçava os totens aranha pelo multiverso. Ele tem um estilo meio que vampirão, sabe? Seria interessante se ver. Tem tudo a ver com essa história. Mas aí, você tem alguma teoria mais pro que deve acontecer no próximo filme? Manda nos comentários. E esse cenário que vocês estão vendo é porque eu tô na Itália gravando vídeo pra vocês. Eu não paro, eu gosto pra caramba disso. E tô viajando. Tô fazendo vlog de toda a minha viagem. Então convido você a assistir no canal Mala Feita. Vou deixar o link aqui, ó. Um vídeo pra você assistir aqui do Mala Feita. Assiste. Se você não gostar, você não precisa se inscrever. Se gostar, convido você a assistir outros. Eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Valeu, galera! Uhul!